Olá, galera do Planeta Livre. Hoje eu estou aqui. Hoje vamos falar novamente de história. Eu vou fugir um pouquinho do conceito dos dois vídeos anteriores que eu abordei sobre a Primeira Guerra Mundial, nas causas ali. Como é Planeta Livre, nós temos assuntos variados aqui. Você pode ver o nosso histórico aí, vocês vão ver vídeos até de futebol, beleza? Então vamos lá. Renascimento. O que significa o Renascimento? Significa resgate da cultura clássica. Quando acontece? A partir de Petrarca ali, no século XIV, chamado Trecento, século XV, chamado Quatrocento, século XVI, chamado Cinquecento, ok? Isso é o conceito clássico, mas não quer dizer que naquela época, naquele período, eles pensavam da seguinte forma: estamos vivendo no Renascimento. Apesar que Petrarca já tem algumas reflexões que considera a Idade anterior ali como um período mais obscuro, esse conceito ele é refutado, né? Ele é refutável, ele não existe mais, né, dentro da historiografia. Porém, Petrarca tinha esse pensamento, mas de forma vulgar, isso ficou impregnado na mente das pessoas que a Idade das Trevas é a Idade Média. E o termo Renascimento é um termo que se dá a posteriori, basicamente ali no século XIX. Tem um livro sobre o Renascimento, de uma coleção, não é Primeiros Passos, é uma coleção, o que é história, alguma coisa assim. E eu agora não vou lembrar o nome da autora, da historiadora. Ela vai apontar duas vertentes sobre o Renascimento. Há os historiadores que realmente defendem a tese que houve um renascimento, que se resgate da cultura clássica, cultura greco-romana, e, e outros historiadores que vão falar o seguinte, que a palavra, o conceito renascimento é um conceito superficial, ele não compreende toda a dinâmica do período. Por quê? Porque, segundo esses outros historiadores, nunca houve um esquecimento da cultura, de monumentos, de modos de vida de Roma e de Grécia Antiga. Logo, como é que você vai renascer aquilo que existe, que ainda existe? Entendeu? Por mais que houve um sobressalto aí da cultura cristã, entretanto, não houve um apagamento total, né? Nas cidades ali de Veneza, Milão, Florença, e sempre houve monumentos que lembravam a cultura antiga, então nunca houve um apagamento total. E você, o que você acha? Coloca aqui embaixo. Estou lendo aqui a história da literatura universal de Otto Marie Carpo, um austríaco que veio ao Brasil ali nas primeiras décadas do século XX, e a partir de 45 ele publica aí a obra História da Literatura Universal. A obra é um monumento, né? Tem volume 1, 2, 3 e 4. Eu estou ali na página ainda 72 do volume 1. Mas ali é um pouco repetitivo, ele repete um pouco os conceitos, as informações, mas o livro é magnífico. Segundo Otto Maria Carpo, você consegue perceber como ele tem amplo diálogo e ele está muito bem atualizado sobre as discussões dos historiadores sobre o Renascimento. E ele vai falar o seguinte: não houve apenas um renascimento, houve vários renascimentos. Ele vai falar que dentro da cultura europeia, desde o início, desde Roma antiga, em tempos houve esse momento, esse movimento de restaurar um passado e que faz parte da cultura europeia, sempre fez parte, esse ideal de que houve um passado muito mais glorioso que é preciso resgatá-lo. Então, um dos primeiros resgates apontado por Otto Maria Carpo é o Virgílio, quando Júlio César, se eu não me engano, orienta Virgílio a escrever sobre a origem da Roma antiga. Posso estar enganado se foi Júlio César, mas foi um grande personagem lá da Roma que orientou Virgílio. Ele se respalda em quem? Ele
ele se espelha na obra magnífica da Odisseia, escreve a Eneida. Ele vai citar Horácio, que também vai fazer esse resgate da cultura grega. Ele vai citar Ovídio, vários romanos. Então ele vai dizer que houve um renascimento já na Roma antiga. E depois, quando começa o período medieval, ele vai citar o renascimento carolíngio, que também buscaram resgatar valores, né, da antiguidade antiga, desde Roma e Grécia. Ele vai citar também, ainda na Idade Antiga, mas da doutrina católica, os pais da igreja. Os pais da igreja, ao consolidar a doutrina cristã, eles conheciam muito bem, eles tinham amplos diálogos com o pensamento grego. Você vai ver Santo Agostinho, é uma forma de renascimento de Platão. Ele vai citar também Dante Alighieri, Shakespeare, que vão resgatar valores e conceitos e temas da Roma e da Grécia. Ele vai citar São Tomás de Aquino, que vai resgatar Aristóteles. Então, todos esses personagens, autores, literatos que eu citei aqui, todos eles foram resgates da antiguidade clássica, seja os primórdios da era cristã, seja Roma, seja a Grécia, né, da Grécia, e resgataram. E cada período da história há diferenças. Então, os iluministas foram resgatar autores da antiguidade numa perspectiva diferente de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? De um Boccaccio, por exemplo. Porque cada período e cada época ele tem seu pensamento histórico, seus valores próprios e vai fazer o resgate, ou seja, o renascimento de um perfil diferente do outro. Por exemplo, durante o período medieval, os heróis gregos eram reinterpretados dentro de uma moral cristã, serão transformados em cavaleiros, heróis, né, cavaleiros, etc. E vai ser assim durante o período do 400, do 500, vai ser também no período ali do século XVII. Então, cada época vai retratar um tema, um personagem grego de um modo diferente. Então, o que é o Renascimento, não é mesmo? A grosso modo, nos livros didáticos, vai localizar ali a partir do século XIV, mas dentro de uma perspectiva mais acadêmica e mais aprofundada, você vai ver que houve vários renascimentos e cada renascimento tem suas características diferentes. E ainda assim, para quem se limita ao século XIV, ao século XVI, ainda assim também pode se questionar se o Renascimento apenas é um mito histórico, é uma nomenclatura sem muita profundidade, porque os monumentos, legados da cultura romana nunca foram totalmente apagados, né? Então é isso. O que você acha? Curta, compartilhe, seja um seguidor. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau.